Um dia de paz na presença do nosso Deus. Eu sou Rosângela Sampaio e estou aqui para conversar com os queridos sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é rica e ela nos fortalece a cada dia. Pega a tua Bíblia e medita junto comigo no livro de João, o capítulo 13 e os versículos de 1 a 17. É uma leitura extensa, mas o Senhor vai falar com você como tem falado comigo, como tem falado ao meu coração. E diz assim: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que partiria desse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus. E sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha na cintura. Em seguida, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço agora não entendes, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro, Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos estão. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo. E por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir a sua capa. Voltou-se a sentar à mesa e lhes indagou: compreendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certo, pois de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou Senhor e Mestre, ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreendeis esse ensino e o praticardes, abençoado sereis. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, como Jesus nos ensina tantas coisas através de um pequeno texto, de uma pequena passagem. Jesus, ele inicia essa história, o versículo 1 vai dizer, no finalzinho do versículo 1 vai dizer que Jesus amou-os até o fim. A palavra do Senhor nos mostra no Antigo Testamento, né, que o Senhor nos deixou os mandamentos, né, que nós conhecemos como os mandamentos da lei de Deus, a tábua de Moisés, né? E está ali os mandamentos que Deus entregou a Moisés para que a gente seguisse aqueles mandamentos. Mas Jesus diz em sua palavra no Novo Testamento que toda a lei do Senhor, todos os mandamentos agora são resumidos em apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus inicia essa história cumprindo o mandamento.
amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo a palavra dele, obedecendo o propósito dele, porque Jesus já sabia que seria entregue e já iria ser crucificado. E ele ama aos discípulos, ao próximo, a quem estava com ele. Ele ama-os até o fim. E como é precioso que nós amemos uns aos outros. Ora, a própria palavra diz nesse capítulo que Jesus sabia já que o diabo tinha incutido a traição no coração de Judas, mas mesmo assim ele ainda o amava. O Senhor Jesus continuou amando a Judas. Ele amou a todos. Outra lição muito preciosa que o Senhor nos dá nesse capítulo é que no verso 3, aqui no versículo 3, diz assim: e sabendo Jesus que o Pai lhe otorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus sabia exatamente qual era o relacionamento dele com Deus, qual era o relacionamento dele com o Pai. Ele sabia o que ele tinha com o Pai, ele sabia que ele tinha vindo do Pai, para o Pai voltaria. Você tem essa certeza que voltará para o teu Deus? Você tem essa certeza que na tua intimidade, na tua vida, quando ninguém está vendo, Deus pode dizer: este é meu filho, este é o meu servo, este é aquele que me obedece. E essa é uma segunda lição que nós recebemos nesse texto. Porque nós precisamos entender, antes das adversidades e antes das tribulações, o que nós temos com Deus e o que Deus tem conosco. Porque quando nós sabemos o que Deus tem conosco, nós sabemos que existe um propósito em cada barreira. Nós sabemos que existe um propósito em cada tribulação. Um propósito, uma meta do Senhor a ser alcançada. Vidas para serem alcançadas, almas para serem salvas. Em cada propósito que o Senhor tem na minha e na tua vida. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que existe uma nuvem de testemunhas que nos olha. Nós precisamos estar dentro do propósito e cumpri-los. Quantas vezes na nossa vida nós estamos tão sacrificados com os nossos problemas que nós não olhamos, não apreciamos o que o Senhor tem com aquela história. E aí nós choramos e sofremos e esquecemos que em tudo Deus tem um propósito se Ele tiver intimidade conosco. Deus é o teu Senhor. O Senhor Jesus pode dizer: esta é a minha serva, este é o meu servo. Porque se Ele puder dizer isso a meu respeito e ao teu respeito, Ele vai ter um propósito em cada problema até que tu tiver na tua vida, em cada problema que eu tiver na minha vida, o Senhor vai responder com vitória, depois de ser cumprido o propósito dele em nossa vida. A palavra do Senhor também nos diz nesse capítulo que Jesus, em um determinado ponto daquela ceia, ele tira a sua capa e coloca uma toalha na sua cintura. E a capa simboliza aqui uma honra e a toalha simboliza o serviço. A palavra do Senhor nos ensina aqui, Jesus nos ensina que ele não deixa de ser mestre porque está servindo os outros. Ele não deixa de ter a posição dele, não fica desmerecida por ele cuidar dos outros. Ora, era um costume judeu que as pessoas lavassem os pés. Era um costume judeu. Eu imagino, queridos, aquelas ruas que não eram asfaltadas. Lá ninguém estava de tênis, de sapatinho fechado. Lá estavam todos de sandálias, de alpargatas. Estavam todas com sandálias que eram apenas tiras nos pés, o solado e as tiras.
e imagino quanto sujava aqueles pés. Eu imagino como estavam os pés daquelas pessoas que precisavam ser lavadas. E esse era um costume onde o servo da casa lavava os pés da visita. O Senhor Jesus estava sendo anfitrião naquela ceia, naquela Páscoa. O Senhor Jesus estava sendo anfitrião. Ele estava recebendo os seus. Mas ali, na hora de receber, ele lava os pés. Porque ele mostra ali que quando ele serve, ele não desmerece a posição dele. Então vamos aprender com o Senhor a servir mais. Mas a passagem mais linda, mais edificante que tem dentro desse texto é quando ele se aproxima de Pedro e ele quer lavar os pés de Pedro e Pedro diz: "Não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés." Ele ali não estava desonrando a Jesus. Ele estava achando que ele era tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que Jesus não poderia fazer aquilo. E Jesus diz, no versículo 8, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E ele rapidamente recupera a noção do que estava acontecendo, porque Jesus já tinha advertido: o que eu estou fazendo agora você não está compreendendo, mas todos vocês vão compreender depois. E muitas pessoas usam esse compreender. O que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois, compreenderás depois. Muitas pessoas usam esse termo para justificar uma prova que nós estamos passando. Mas o Senhor não aplica esse texto, essa frase, para justificar que lá na frente a gente vai entender o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não, ele diz assim, é como se ele dissesse assim: olha, filhinhos, observa aí o que eu vou fazer. Mas eu não estou fazendo coisas que aos teus olhos humanos você possa perceber. Eu estou fazendo algo muito maior e que só os teus olhos espirituais podem entender. Só os teus olhos espirituais podem atentar para a profundidade disso. E ele diz, quando ele diz que se não lavasse não teria parte com ele, Pedro imediatamente se coloca: Senhor, então lava as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus explica: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo. Mas nem todos estão. E esse é o ponto de maior gratidão que eu tenho a Deus por essa mensagem, porque aqui o Senhor está dizendo assim: lava os teus pés continuamente, lava os teus pés todos os dias, mas lava também o do teu irmão, lava também o pé do teu irmão. Serve a teu irmão e ajuda ele, porque essa expressão do que o Senhor fez, que é mais espiritual do que física, ele fala sobre, esse lavar os pés fala sobre conserto, sobre vigilância, sobre purificação, sobre santidade. Ele diz, quem já se banhou, quem já mergulhou nas profundezas do Espírito Santo, quem já se banhou nas águas do rio, nas águas que lavam a alma, que curam o espírito, precisa continuamente lavar os pés, porque nós estamos banhados, mas estamos caminhando de um lado para o outro, estamos em todo momento cuidando um do outro, estamos a todo momento andando por estradas, por caminhos, e isso eu estou falando sempre na via espiritual. Nós precisamos, sim. Precisamos lavar os nossos pés continuamente. A palavra do Senhor diz que quando eu lavo os meus pés,
eu estou me consertando a cada dia. Eu estou vigiando onde eu preciso estar limpo diante do Senhor. Os pés são os instrumentos que Deus nos dá para chegar de um lado para o outro, para alcançar vidas, para alcançar objetivos, para levar a palavra do Senhor. E se não for a santidade, o conserto, a vigilância constante, nós não conseguiremos chegar lá. Mas esse lavar do próximo, de lavar os pés do outro, como o Senhor diz aqui, já no versículo 12, ele diz no finalzinho: compreendeis o que fiz? Vocês já estavam limpos. Vocês estão aqui numa ceia comigo, nós estamos comemorando. Mas eu estou ainda purificando, consertando todos vocês. Faça vocês também. Se eu que sou mestre estou fazendo isso, faça vocês também. E aí, como a gente erra quando a gente vê um irmão numa atitude errada, numa palavra errada, e a gente não conversa para não constranger. A gente não corrige para não machucar. E muitas vezes os nossos irmãos estão sujando os pés e andando com os pés sujos, espiritualmente falando. E nós achamos que não temos nada a ver com isso. Se estamos com um irmão que temos intimidade com ele, nós podemos conversar a respeito do assunto. Se a pessoa é uma pessoa maior do que você, como você o trata como maior, e você acha que não deve corrigi-lo, converse sobre os textos bíblicos que falam a respeito daquele assunto, para que o Espírito Santo ajude ali naquela reflexão da palavra e mostre onde está o erro. Existem muitas pessoas, até porque a palavra do Senhor diz que o amor de muitos esfriaria nesse tempo. E a gente vê tanta frieza dentro das igrejas, das famílias. Existe tanta frieza no meio do mundo. E dentro dessa frieza, as pessoas costumam acusar. As pessoas costumam acusar sem levar em consideração esse amor que Jesus amou os seus discípulos, que estava com ele até o fim. Que nós aprendamos a não apontar o nosso irmão, mas conversar com ele. E se ele é distante para nós, que nós possamos orar por ele. Que nós possamos entender que nós temos responsabilidade. Se nós calarmos, nós somos culpados naquela condenação. Porque nós precisamos advertir. Mas se não temos intimidade para chegar e advertir, para lavar os pés, que nós possamos dobrar o nosso joelho e conversar com Deus a respeito. Justificar o nosso irmão diante do Senhor. Procurar um elo de contato entre o nosso irmão e o nosso Deus. Quando a palavra do Senhor diz assim: compreendeis o que fiz? Ele disse assim: independente da tua posição, independente do que você seja na igreja, cuida dos teus irmãos. Porque eu estou cuidando até agora. Cuida você também. Nós precisamos ter zelo pela palavra do Senhor. E como nós falamos no vídeo passado, que essa palavra ela é tão viva e nos permite ser feliz. Essa palavra também diz da mesma forma, aqui no versículo 17, diz: portanto, se vós compreenderes este ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Que Deus possa abençoar a tua vida, que a tua vida possa ser inundada pelo agir de Deus e pela presença dEle.
que nós possamos ser a cada dia mais servos do Deus Altíssimo. Um grande abraço. Curte o nosso vídeo, compartilha, entra conosco nesse trabalho de avanço pelo reino. Amém?